Bem-vindo ao fascinante mundo dos segredos desconhecidos de Roberto Carlos. Nesta jornada, adentre os bastidores da vida do rei e descubra revelações surpreendentes sobre sua trajetória e personalidade. Ao mergulhar nesse universo, você será levado além do que é conhecido publicamente sobre esse ícone da música brasileira. Prepare-se para desvendar detalhes íntimos, momentos marcantes e histórias emocionantes que moldaram a carreira e a vida pessoal de Roberto Carlos. Essa é uma oportunidade única de conhecer o lado oculto do rei, desvendar suas inspirações, seus relacionamentos marcantes e os desafios enfrentados ao longo dos anos. Esteja preparado para se surpreender com os segredos desconhecidos de Roberto Carlos, revelando a verdade por trás da lenda que encanta gerações. Quem é Roberto Carlos e sua origem? Roberto Carlos Braga, um brasileiro talentoso, é reconhecido como cantor, compositor e empresário. A revista Rolling Stone Brasil o colocou na 6ª posição dos maiores artistas da história da música brasileira. Conhecido carinhosamente como O Rei no Brasil e na América Latina, Roberto Carlos iniciou sua carreira no início dos anos 1960, inspirado pelo samba-canção e pela bossa nova. Com suas próprias composições, frequentemente em parceria com seu amigo Erasmo Carlos, ele estabeleceu as bases para o primeiro movimento de rock no Brasil. Com sua fama em ascensão, ele estrelou um programa de televisão chamado Jovem Guarda, ao lado de Erasmo e Vanderléa, na Record TV. Esse programa deu nome ao primeiro movimento musical de rock brasileiro e lançou Roberto ao status de ídolo da geração. Além de sua carreira musical, ele também protagonizou filmes inspirados na fórmula dos Beatles, como Roberto Carlos em Ritmo de Aventura ou em 1968, Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa ou em 1970 e Roberto Carlos a 300 km/h ou em 1971. No início dos anos 1970, Roberto Carlos se tornou predominantemente um cantor e compositor romântico, uma característica que permanece até os dias de hoje. Ele também mudou seu público-alvo, deixando de ser o jovem e passando a se concentrar no público adulto. Entre 1961 e 1998, Roberto lançou um álbum inédito por ano. Atualmente, ele continua se apresentando com frequência. Diversos artistas, incluindo Caetano Veloso, Gal Costa e Maria Bethânia, já fizeram regravações de suas músicas. De acordo com a ProMúsica Brasil, Roberto Carlos é o artista solo com o maior número de álbuns vendidos na história da música popular brasileira, tendo vendido mais de 140 milhões de cópias, incluindo gravações em espanhol, inglês, italiano e francês, em vários países. Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, uma cidade no sul do Espírito Santo, Roberto Carlos é o quarto e último filho de Robertino Braga, um relojoeiro, e Laura Moreira Braga, uma costureira. Sua família vivia em uma casa simples no topo de uma colina no bairro do Recanto. Roberto tinha o apelido de Zunga. Aos 6 anos de idade, durante as celebrações do Dia de São Pedro, padroeiro da cidade, Roberto estava brincando perto da linha do trem quando sofreu uma fratura em sua perna direita. Ele foi socorrido por um agente de viagens da Cruzeiro do Sul e levado para o Rio de Janeiro, onde precisou amputar a perna logo abaixo do joelho. Até hoje, ele usa uma prótese. Ainda criança, ele aprendeu a tocar violão e piano, primeiro com sua mãe e posteriormente no Conservatório Musical de Cachoeiro de Itapemirim. Apesar de ter sonhado em se tornar arquiteto, caminhoneiro, piloto ou médico quando era criança, Roberto Carlos dedicou-se à música. Naquela época, seu ídolo era Bob Nelson, um artista brasileiro que se vestia de cowboy e cantava música country em português. Encorajado por sua mãe, Roberto cantou pela primeira vez em um programa infantil na Rádio Cachoeiro aos 9 anos de idade. Ele se apresentou cantando o bolero Amor Y Mais Amor e, como prêmio pelo primeiro lugar, recebeu balas. Anos mais tarde, o cantor relembrou esse momento em sua obra Roberto Carlos em Detalhes, de Paulo César de Araújo, dizendo: "Eu estava muito nervoso, mas muito feliz em cantar no rádio. Ganhei um punhado de balas, que era como o programa premiava as crianças que se apresentavam lá. Foi um dia maravilhoso." A partir desse momento, ele se tornou uma presença frequente no programa, acreditando em seus sonhos de se tornar um cantor. Sua carreira e sua jornada como cantor. Na década de 1950, Roberto Carlos deu início à sua carreira em Cachoeiro,
cantando na Rádio Cachoeiro do Itapemirim. Ele fez suas primeiras apresentações fora da cidade em 1955, quando foi contratado pela rádio e se apresentou com o elenco de Cachoeiro na Rádio Industrial de Juiz de Fora. Na época, ele era conhecido como um cantor de boleros. Nos anos 1950, Roberto Carlos se mudou para o Rio de Janeiro e, seguindo a tendência jovem da época, começou a se interessar por novos ritmos musicais, como o rock and roll e o rockabilly. Ele passou a ouvir artistas como Elvis Presley, Bill Haley, Little Richard, Gene Vincent e Chuck Berry. Em 1957, ele conheceu um grupo de amigos na Rua do Matoso, no bairro da Tijuca, e formou seu primeiro conjunto musical, chamado The Sputniks. Nesse mesmo ano, ele conheceu Erasmo Carlos, que se tornaria seu grande parceiro musical. Os Sputniks conseguiram uma apresentação no programa O Clube do Rock, apresentado por Carlos Imperial na TV Tupi. Depois dessa apresentação, Roberto Carlos procurou Imperial para marcar uma participação solo no programa. No entanto, houve uma discussão entre Roberto e Sebastião Maia, que mais tarde seria conhecido como Tim Maia, membro dos Sputniks, e o grupo se desfez. Edson Trindade, Arlênio e China formaram o grupo The Snacks, convidando Erasmo para ser o vocalista. A carreira solo de Roberto Carlos começou no mesmo ano, quando ele se tornou cantor da boate do Hotel Plaza, em Copacabana, interpretando samba-canção e bossa nova. Os Snacks acompanhavam tanto Roberto Carlos quanto Tim Maia, embora eles nunca tenham feito parte oficialmente do grupo. Durante esse período, Roberto começou a namorar a atriz Maria Gladys, uma das dançarinas do O Clube do Rock. Carlos Imperial costumava apresentar Roberto Carlos como o Elvis Presley brasileiro ou Tim Maia como o Little Richard brasileiro. Em 1959, Roberto Carlos lançou seu primeiro compacto simples, intitulado João e Maria, Fora do Tom, onde imitava João Gilberto. 2 anos depois, em 1961, ele lançou seu primeiro álbum, Louco por Você, no qual Carlos Imperial compôs a maioria das músicas. O disco não obteve muito sucesso na época e hoje é considerado uma raridade. A consolidação de seu sucesso. Roberto Carlos, juntamente com seu amigo Erasmo, investiu na música jovem da época e lançou seu segundo álbum, Splish Splash, em novembro de 1963. O álbum incluía versões de sucessos como o Splish Splash, de Bob Darin, e músicas originais, como O Parei na Contramão, que se tornaram grandes sucessos. No ano seguinte, Roberto Carlos emplacou novamente nas paradas de sucesso com o álbum É Proibido Fumar, destacando-se a canção O Calhambeque, versão de Ouro de Obre. Em 1965, Roberto Carlos foi convidado para apresentar o programa O Jovem Guarda aos domingos, na TV Record, ao lado de Erasmo Carlos e Vanderlei. O programa foi um marco na popularização do movimento musical e cultural conhecido como O Jovem Guarda. Naquele ano, foram lançados os álbuns O Roberto Carlos Canta para a Juventude e O Jovem Guarda, com sucessos como O Quero Que Vá Tudo Pro Inferno e O Lobo Mau. Em 1966, Roberto Carlos apresentou diversos programas de televisão e fez sua primeira apresentação em Portugal. Houve um desentendimento profissional entre Roberto e Erasmo devido a uma falha na produção de um programa que homenageava Erasmo, mas a parceria foi retomada no mesmo ano. Nessa época, também houve rivalidades entre Roberto Carlos e outros artistas da Jovem Guarda, como Rony Von. Em 1967, Roberto Carlos fez shows no exterior e participou de festivais de música no Brasil, obtendo sucesso com a canção O Maria, Carnaval e Cinzas. No ano seguinte, lançou o álbum O Inimitável, que marcou uma transição em sua carreira e trouxe influências da black music e soul funk. Ele também venceu o Festival de Sanremo, na Itália, com a música O Canzone per te. Em 1969, Roberto Carlos adotou um estilo mais romântico em seu álbum auto-intitulado, deixando de lado os temas juvenis da Jovem Guarda. O álbum trouxe sucessos como As Curvas da Estrada de Santos e O Sua Estupidez. No mesmo ano, lançou o filme O Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, dirigido por Roberto Farias e que foi um sucesso de bilheteria. O seu romantismo. A década de 1970 marcou o fim da Jovem Guarda e o início da carreira romântica de Roberto Carlos, com reconhecimento internacional. Ele se tornou o artista brasileiro que mais vendeu discos no país. Suas canções foram gravadas por diversos artistas.
Em 1970, ele fez uma temporada de shows bem-sucedida no Canecão e lançou o álbum Roberto Carlos, com sucessos como Ana, Vista a Roupa Meu Bem e O Jesus Cristo, que também marcou sua aproximação com a religião católica. Em 1971, lançou o filme O Roberto Carlos a 300 km por hora, o último da trilogia dirigida por Roberto Farias, que foi um sucesso nacional. No mesmo ano, lançou o disco Roberto Carlos, com canções como Detalhes, Amada Amante, Todos Estão Surdos e O Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos. O álbum Roberto Carlos de 1972 foi o primeiro a vender 1 milhão de cópias e trouxe sucessos como Como Vai Você e O A Montanha. Em 1973, lançou o álbum Roberto Carlos com arranjos de Chiquinho de Moraes, Jimmy Wisner e Jimmy Esquel, destacando-se as canções Rotina e O Proposta. Em 1974, seu especial de Natal na Rede Globo obteve um enorme índice de audiência, dando início a uma tradição anual. No ano seguinte, Roberto Carlos lançou o sucesso Além do Horizonte. Em 1976, gravou um novo álbum nos estúdios da CBS em Nova York, com canções como Ilegal, Imoral ou Engorda e Os Seus Botões. Em 1977, gravou o Muito Romântico, de Caetano Veloso, e outras músicas de sucesso. Em 1978, lançou o álbum Roberto Carlos, com destaques para as canções O Café da Manhã, Força Estranha e O Lady Laura. O disco vendeu 1.500.000 cópias. Além dos álbuns de sucesso, os shows de Roberto Carlos eram disputados e ele percorreu o país durante 6 meses em 1978. Em 1979, durante a visita do Papa João Paulo II ao México, a canção O Amigo foi cantada em sua saudação por um coro de crianças, transmitido ao vivo para milhões de pessoas em todo o mundo. Roberto Carlos também se engajou na ONU pelo Ano Internacional da Criança. Nesse mesmo ano, seu ex-mordomo publicou um livro de memórias que foi retirado das livrarias por meio de uma ação judicial movida por Roberto Carlos. Trajetória. Na década de 1980, Roberto Carlos participou de várias campanhas e gravou discos em diferentes idiomas. Alcançou sucesso com canções como Emoções e O Caminhoneiro. Também teve parcerias com artistas como Maria Bethânia, Júlio Iglesias e Glória Estefan. Na década de 1990, seu sucesso continuou tanto no Brasil quanto internacionalmente. Passou por momentos difíceis, como a doença e morte de sua esposa Maria Rita. Retomou sua carreira após um período de reclusão e lançou o álbum O Pra Sempre o dedicado a ela. Ao longo dos anos, recebeu homenagens, enfrentou polêmicas e continuou lançando discos de sucesso. Em 2005, ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Romântica. Em janeiro de 2007, o cantor fez uma viagem à Espanha e gravou um álbum em espanhol chamado Em Vivo. O livro Roberto Carlos em Detalhes foi retirado das lojas após uma decisão judicial em fevereiro de 2007. Em abril do mesmo ano, todos os exemplares do livro foram recolhidos. Em 2008, Roberto Carlos fez um show em tributo a Antônio Carlos Jobim ao lado de Caetano Veloso. Em 2009, comemorando 50 anos de carreira, iniciou a turnê Roberto Carlos, 50 anos de música. Em 2010, gravou o CD e DVD O Emoções Sertanejas com artistas da música sertaneja. Em 2011, teve um desfile na escola de samba Beija-Flor sobre sua vida. Em 2012, lançou o álbum O Esse Cara Sou Eu. Em 2013, entrou com um processo contra o presidente da Venezuela e deixou o grupo Procure Saber. Em 2014, lançou o livro O Réu e o Rei e teve polêmicas com a Friboi. Em 2015, foi condenado Tiririca e pediu a retirada de suas músicas de sites de cifras. Em 2016, realizou um show em Cachoeiro de Itapemirim em comemoração aos seus 75 anos. Em 2017, lançou um novo EP e voltou a cantar uma música após 30 anos. Em 2018, lançou o CD O Amor Sem Limite em espanhol. Em 2022, retomou suas turnês após o período de pausa devido à pandemia. E com isso chegamos ao fim deste vídeo. Espero que tenha gostado do conteúdo e que ele tenha sido útil para você. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários abaixo, que terei prazer em responder. Se ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para receber novos vídeos toda semana.
Muito obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo.